Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, idealizador aqui do canal Espírita Renovação. Estamos aqui em mais um vídeo reflexivo no canal e o vídeo de hoje é bem polêmico, né? Nós sempre abordamos os mais variados temas, não temos medo de polêmica, porque vemos no Espiritismo essa bênção que nos oferece liberdade de reflexão, de análise. Então todos nós podemos pensar juntos, podemos discordar, podemos contestar e trazemos aqui a nossa singelíssima contribuição num tema que tem sido debatido ultimamente no movimento espírita. Vou deixar aqui o nosso pensamento, né? E você pode escrever aí o que pensa sobre o assunto. E o nosso posicionamento aqui é profundamente respeitoso aos pensamentos os mais divergentes, porque realmente podemos e devemos raciocinar, discordar. Como dizia Voltaire, né? Eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas dou a minha vida para que você possa dizer. Então, mas vamos lá, vamos ao tema polêmico. É difícil até de abordar, mas é necessário. Eu tenho visto muitos estudiosos, pessoas dedicadas que amam o Espiritismo, debatendo sobre a questão do umbral. Se o umbral existe, se o umbral não existe, que o umbral não é um lugar, não, Deus não criou um umbral, que a obra de Kardec não fala de umbral e etc. Tá? Para aqueles que estão chegando a essa questão, a essa temática, realmente a obra de Kardec não apresenta a palavra umbral. Essa palavra foi apresentada, né, por André Luiz na sua série de livros através de Chico Xavier. Umbral é a passagem, né, da porta. Tem um lado, o lado de dentro, o lado de fora, e umbral é aquela passagem, ou de uma janela, né, o lado exterior, o lado interior, e o umbral ali, onde a gente se apoia, né, no peitoril ali é um umbral. Umbral é um espaço de passagem, vamos dizer assim. Então, o pessoal tem combatido André Luiz e, consequentemente, Chico Xavier, ou atacado André Luiz, dizendo que isso é uma criação que não tem nada a ver com a obra de Allan Kardec, com o Espiritismo, com as obras básicas do Espiritismo, e eu vou deixar aqui a nossa singela opinião. Há muito tempo a gente tem lido em alguns livros mediúnicos que as trevas tentariam apagar o nome de Chico Xavier da história do Espiritismo. Já li isso em vários livros, então eu vou lançar algumas sementes para a gente junto ir pensando aqui. E agora surge essa questão, não, que não existe, que André Luiz criou isso, que isso é coisa da cabeça dele ou do Chico, e que Chico catolicou o Espiritismo, transformou o Espiritismo numa religião e afastou da sua essência. Veja bem, o fio condutor dessa história. Tá? E o umbral, afinal, existe ou não? Naturalmente, a cabeça da maioria dos espíritas, né, que somos, em maioria, provenientes do catolicismo, nós atrelamos, sim, muito, né, eu estou usando um plural majestático aqui, quer dizer, a grande maioria atrelou a ideia de umbral ao purgatório católico, né? No catolicismo, o purgatório é aquele lugar onde as almas ficam expurgando energias pesadas para irem para o céu, né? E quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente vê esse lugar, esse espaço, e ali as almas sofrendo até serem resgatadas, até se levarem ir para as colônias espirituais. Então o povo fala aí, ó, e catolicou o Espiritismo, isso não existe, né? Bem, como um lugar criado por Deus para receber essas almas que não vão nem para o inferno, que no Espiritismo não existe, e que depois vão para o céu, não existe esse lugar criado por Deus para receber essas almas. Isso aí, de fato, não está na obra de Kardec, mas também não está na obra de André Luiz. Acompanhe o raciocínio. O que André Luiz fala é que existe sim
um lugar. Vai parecer paradoxal, mas acompanhe o raciocínio de forma bem tranquila e reflexiva e neutra. Que existe esse lugar, esse espaço entre as colônias e o plano físico, e muitos espíritos em sofrimento estão lá. Mas André Luiz não fala que ele foi criado por Deus para receber essas entidades. Mas se os espíritos vão para lá, então existe o lugar. Sim. Veja bem, raciocinemos. Se um monte de gente se reúne num espaço, num ambiente profissional de muita briga, de muita contenda, e aquele lugar de confusão, ou um ambiente festivo onde houve muita promiscuidade, muito desequilíbrio, muita briga, muita violência, aquele lugar ali não vai ficar impregnado daquelas energias? As pessoas sensíveis que entrarem lá depois, acabou o tumulto, acabou a festa, a bagunça, a guerra, e no dia seguinte alguém visita aquele lugar, me responda, ali não existirão, não estarão energias pesadas naquele ambiente? Sim, a gente visita espaços, eu como sensitivo, como médium, desde muito criança, eu não sabia entender. Quem não entra num lugar e sente a energia mais pesada, mais difícil? Algumas pessoas têm que tomar passe depois, porque os chakras são obstruídos. Isso não é ficção. Tá. Se um lugar, vamos usar a palavra lugar, né? Não há nenhum problema nisso, porque tudo está em algum lugar. O mundo espiritual não tem lugar. Sim, tem um lugar. Se você está em um lugar, ali é um lugar, né? Se espíritos em desequilíbrio psíquico, moral, passam a ficar em determinado lugar no além, esse lugar vai ficar impregnado por essas energias. E quando alguém desencarna e por sintonia se vincula ali, ele está chegando no lugar umbralino. Mas o umbral é um estado de consciência, sim, que vai impregnar onde o espírito estiver. Então o lugar não foi criado por Deus para receber esses espíritos. Esse lugar, estou enfatizando a palavra lugar, né? O mundo espiritual, o mundo astral, onde ainda há formas, perispírito, tudo é lugar, né? André Luiz mesmo fala que o espírito terá sempre um chão sobre os seus pés e um céu sobre sua cabeça, né? Pelo menos nesses estágios que a gente passa até atingir um estado de plenitude espiritual, que aí a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas a natureza não dá saltos. Então o umbral é um lugar construído psiquicamente pelas energias de espíritos em desequilíbrio. E ali fica impregnado, né? André Luiz relata a natureza, né? Tudo afetado pelo psiquismo daqueles espíritos. E muita coisa pode ser alimentada e criada pelo psiquismo desses espíritos. Então, aqueles que estão em sintonia naquela frequência vão parar ali. Então, entre as colônias superiores e o plano físico, tem essa energia gerada pelo psiquismo dos espíritos. Qual o problema? Isso não choca com Allan Kardec. E Allan Kardec também não disse tudo. Ele construiu a base do edifício. O que me chama a atenção, então, umbral para nós, é um purgatório criado por Deus para receber espíritos? Não. Mas é um lugar construído pelo psiquismo enfermo desses espíritos, para onde vão também espíritos da mesma frequência? Sim. Então, agora, muitos santos católicos visitaram esse lugar, daí surgiu a ideia do purgatório, que foi entendida como lugar construído por Deus teologicamente. Então eu fico olhando, e aí eu quero chamar a atenção para o seguinte: o eixo, o ponto central do Espiritismo é a renovação moral do homem. Reconhece-se os verdadeiros espíritas pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, suas paixões inferiores, seus vícios.
E aí, quando a gente pega um ponto desse para ficar atacando André Luiz e Chico Xavier, isso preocupa, né? Nós podemos analisar tudo, contestar tudo, mas quando a gente fica apegado a isso, e Chico deixou uma obra gigantesca, o que seria do espiritismo no mundo, do movimento espírita no mundo, sem a presença de Chico Xavier? Porque na França acabou. Na terra de Kardec. Kardec lá tem um busto, lá onde o pessoal põe a mão e reza pedindo proteção. Mas o espiritismo, o que tem de espiritismo hoje lá, insuflado por espíritas brasileiros, como Divaldo Franco e outros, né? Lógico que já tem espíritas franceses, mas assim, o movimento espírita no mundo hoje é nutrido pelos brasileiros. E, graças a Deus, surgindo trabalhadores dedicados também nesses países para dar continuidade ao trabalho. Porque foi Chico Xavier, a partir, sobretudo, de 1971, no Pinga Fogo, e o seu ministério. Então eu vejo o seguinte, aqui é o ponto que eu gostaria de destacar. Ao ficar atacando esses conceitos, né? Ah, que André Luiz falou, isso não existe, e ficar circulando em torno disso, será que não é uma estratégia? E eu deixo essa pergunta, né? Para nós nos afastarmos desse edifício gigantesco que Chico Xavier ergueu com sua vivência de renovação, de transformação do ser. E outra coisa que eu fico pensando assim, é tão delicado atacar alguém que realizou tanto, né? Porque a nossa ficha não chega, nossa ficha de serviços não chega ao dedão do pé de um Chico Xavier, que não só escreveu livros, 500 livros, mas acolheu todo mundo e deixou um exemplo total de amor, de caridade, de bondade. Ah, mas significa que a gente não pode, tem que aceitar tudo que Chico deixou? Claro que não. Mas temos que ter atenção. A gente pode contestar um conceito ou outro. Ah, tem um conceito aqui na obra do Chico que está bem catolicado. Tá, quer ver uma coisa? Quem assinou o Livro dos Espíritos? Você já viu tanto de santos católicos que assinaram lá o Prolegômenos, a introdução? Nós temos lá Santo Agostinho, nós temos lá São Vicente de Paula, nós temos lá São Luís. E cadê os mestres orientais? Cadê a assinatura lá de Confúcio, Forri, Lao Tse, né? Mestres do Tibete, grandes seres? E aprofundando mais, né? A obra de Kardec, por exemplo, fala que há 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Mas será que não era para incluir ali o budismo? Quanta coisa de luz que o budismo trouxe. Por que deu ênfase em Moisés? Jesus, é claro que para nós é o epicentro, a grande mensagem de Deus à Terra. Para nós espíritas, está na obra de Kardec, está na obra de Chico. Então a gente tem que considerar que a obra tem que estar atrelada ao seu contexto. O Espiritismo surge ali muito direcionado ao cristianismo, né? À sociedade ocidental cristã. Então traz esses baluartes assinando a obra. Mas a gente precisa perguntar, e os grandes mestres orientais não são espíritos superiores? O Forri, por exemplo, o Confúcio, não são espíritos superiores? Então tudo tem que considerar o contexto. Chico renasceu no maior país católico do mundo. Utilizar-se de algum elemento do catolicismo, não estou dizendo que a gente vai transformar o umbral, o purgatório no umbral, embora na mentalidade isso aconteceu. Mas esse é um prejuízo tão sério assim, a renovação do ser? É. Será que não é muito mais grave atacar Chico, atacar André Luiz para a continuidade do Espiritismo? Ou seja, às vezes a gente não quer a proposta de renovação, às vezes a gente quer os debates metafísicos e afastar do eixo do Espiritismo. E aí a gente vai atacar aquilo que mexe conosco. Então eu gostaria de deixar essa reflexão e a sua opinião. É um assunto complexo, né? E sobre o umbral, eu penso, é isso. O umbral existe sim. Santos católicos visitaram essa região, muitos de nós desdobramos e visitamos, né?
Mas é construção do psiquismo daqueles cristãos. É como a gente desdobrar do corpo e entrar num lugar de muita bagunça, muita violência, muita baderna, energias pesadas, umbralinas. Então é um estado de consciência que plasmamos no além. Não foi feito por Deus para receber espíritos sofredores. Ok? Isso existe aqui, você entra, já entrei em casas, em lugares, percebendo essas energias pesadas, um espaço umbralino. Deixe aí sua opinião, se inscreva no canal, passamos de 10.400 inscritos, né? E discorde, concorde, vamos estudar juntos, mas sem perder o foco. Os espíritos também dizem que tentariam apagar Jesus Cristo do próprio cristianismo. Acho que já conseguiram bastante, né? E no movimento espírita, atacar Chico Xavier é certamente quem melhor representa nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, né? Para a gente não levar um susto despertando no umbral após a morte física, debatendo coisas que podem ser debatidas, mas esquecendo do epicentro da proposta espírita, a nossa transformação para melhor. Beijo na alma, deixe aí seu comentário e compartilhe esse vídeo. Muita paz.